Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma videoaula, sobre Levítico, onde nós trataremos aqui do entendimento deste livro que faz parte do Pentateuco, e nós estamos exatamente no módulo do Pentateuco, terceira videoaula, onde vamos falar do livro de Levítico. Bom, o livro começa com a frase Vaikra el Moshe vayadaber Yahvé Lavi Meohel Moed Lemor, que significa: chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse. Vaikra, que é a primeira palavra do livro, acaba ficando como sendo o título do livro no texto original. Na tradução do Septuaginta, que foi escrita no terceiro século antes de Cristo, o livro recebeu o nome de Levítico, por se tratar de assuntos referentes ao sacerdócio, que tinha relação muito direta com a tribo de Levi. Uma vez que a tribo de Levi foi a tribo escolhida para o serviço sacerdotal. Porém, na Sefer Torah Kohanim, que é uma versão da Torá, eles tratam, né, os sacerdotes como Kohanim, que significa sacerdote, porque eles consideram o termo Levítico como não sendo um nome apropriado, uma vez que trata mais do sacerdote, né, dos Kohanim, e muito esporadicamente da tribo de Levi, tá? Muito pouco da tribo de Levi. Então, segundo essa tradição, seria Kohanim ou sacerdote, nome do livro. Porém, na nossa versão, valendo o que estava na Septuaginta, que é o nome Levítico. O livro ele se relaciona muito com o livro de Êxodo e com o livro de Números. O seu início, a parte inicial do livro de Levítico, ele tem muita relação com o final de Êxodo. E a parte final de Números, ou de Levítico, tem muito a ver com o início de Números, né? Entretanto, esse livro, sem dúvida nenhuma, o livro de Levítico, é um livro legislativo e cerimonial, onde ele trata dos sacrifícios, do holocausto, além de rituais sacerdotais, entre outras coisas referentes à vida religiosa, social e sanitária do povo de Israel. Além disso, além desses assuntos, né, o livro trata de uma forma muito breve da consagração de Arão e também de seus filhos como sumo sacerdote e sacerdotes, né, e também trata da morte de Nadab e Abiú. Isso você vai encontrar no livro de Levítico, capítulo 8 a 10, e a punição do blasfemador, que vai acontecer lá no capítulo 24 de Levítico, versos 10 a 23. São as únicas partes históricas do livro. Todas as demais são legislativas. A autoria não tem muita dúvida de que foi Moisés, muito pouco se discute sobre isso, e o questionamento hoje é muito maior em cima da data, onde se especula entre 1440 e 1444 a.C. Há que se lembrar de que isso pode variar de acordo com o deslocamento do evento do Êxodo na história, tá? Que a gente tem aquela dificuldade entre 1600 e 1400 a.C. para poder localizar o Êxodo. O que é quase consenso total, ainda tem alguns que discutem, mas é quase consenso, é que o livro teria sido escrito durante um momento de breve tranquilidade após os eventos que aconteceram em Cades Barneia. Você pode conferir nas referências Números, capítulo 13, versos 1 a 3, capítulo 13 também, verso 17 até o capítulo 14, verso 45, e também Deuteronômio 1, versos 1 a 3. Tá? Entretanto, o Senhor provavelmente ditou as palavras da lei que foram registradas no livro de Levítico entre os eventos ocorridos em Êxodo 40, verso 17, e
que também foram registrados em Números capítulo 10, verso 11. Então, nesse momento, provavelmente teria sido quando Deus ditou a Moisés a lei levítica. O tema do livro basicamente é a santidade. É muito claro que o tema central do livro é a santidade de Deus e a santidade do homem. A santidade do homem, ela é representada no livro de Levítico pela perfeição física. Perfeição física de quem? Dos animais que estavam sendo sacrificados. Esse é o motivo, né, que se tem a aplicação de animais sem defeitos para os sacrifícios cerimoniais, né? Esse assunto santidade dentro do livro de Levítico é tão forte, tão pesado, que em nenhum outro livro da Bíblia nós vamos encontrar a palavra santidade tantas vezes repetidas quanto no livro de Levítico. Quanto às leis, didaticamente, muitos autores reconhecidos de renome assumem uma divisão da lei levítica entre morais, civis e cerimoniais. Porém, essa divisão ela é só didática. É inconcebível a sua aceitação como estabelecida na prática. Para o judeu, nunca houve essa divisão da lei. Tanto que nós vamos ver em todas as passagens bíblicas que vão fazer referência à lei mosaica como sendo uma peça única e indivisível. Tá? Então, os adventistas do sétimo dia, eles têm por hábito fazer essa divisão, assumir essa divisão da lei levítica, que é didática, como sendo prática. Isso para quê? Para poder encaixar a sua doutrina de guardar a lei do sábado. Então, é um ajuste para poder encaixar na sua teologia. Só que isso é inconcebível, é um erro teológico e hermenêutico grave. Tá? Bom, quanto à lei do holocausto, que já começa logo no capítulo 1, versos 1 a 17, onde Deus trata logo do que vai ser a base de todos os sacrifícios que vão ser ofertados a partir daquele momento até a vinda de Cristo, tá? Que é o holocausto, né? O sacrifício de holocausto. Nesse texto a gente vai ver que ficou instaurada a regulamentação dos holocaustos e o tipo de animal que vai ser apresentado sobre o altar. Nesse texto, no capítulo 1, verso 2, vai ser usada a palavra carébano, que significa oferta. Só que essa palavra vem da raiz carave, que significa aproximar. Então já fica clara a intenção de Deus de mostrar que aquilo que estava sendo feito era o que era necessário para poder aproximar o homem de Deus. Porque o homem, a partir do pecado, estava apartado de Deus, estava afastado de Deus. Então era necessário que morresse um inocente para que o homem pudesse se aproximar de Deus. Então, Deus estabeleceu o holocausto para que fosse feito essa aproximação de Deus. Ou melhor dizendo, a aproximação do homem para com Deus. O holocausto, ou oferta queimada, que vai aparecer logo no verso 3, ele simboliza a apresentação voluntária do ofertante a Deus. O animal que estava, esse holocausto, assim, o holocausto que era apresentado, ele tipificava a oferta voluntária do Senhor Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados, como evidenciado em Hebreus capítulo 10, versos 5 a 7, que é uma citação do Salmo 40, versos 6 a 8. Tá? Então eu já até sugiro que quem quer entender o livro de Levítico, para a aplicação na igreja, leia a carta aos Hebreus e você vai ter uma boa visão, uma ampla visão da aplicação do livro de Levítico para os dias da igreja. Também nesse livro, logo nesse começo, nós vamos ver a doutrina de imposição de mãos, onde
você vai ver que fazia parte do ritual e tinha por função colocar sobre o animal ofertado os pecados do ofertante pelo qual fazia-se expiação. Isso significava que todo o pecado daquele homem todo o pecado que aquele homem poderia ter cometido ou cometeu, ele era lançado sobre o animal através de imposição de mão do sacerdote. Isso servia para expiação dos pecados daquele homem que estava, daquela pessoa que estava ofertando. Entretanto, nós vamos ver que a doutrina de imposição de mãos ela vai permear toda a Bíblia, tá? E é nessa doutrina de imposição de mãos que nós vamos ver, por exemplo, que servia para transmitir autoridade. Deuteronômio 34:9, nós vamos ver Moisés passando o seu cargo, passando autoridade para Josué através de imposição de mãos. Paulo também vai falar lá em Timóteo, inclusive para ele ter cuidado, para ele não se precipitar na imposição de mãos, para que o pecado daquele que está sendo consagrado não recaia sobre ele, né? Até o ponto 5 que nós separamos aqui, que ele serve também para poder trazer maldição. Inclusive, a gente tem que tomar cuidado com quem impõe mãos sobre quem nós deixamos impor mãos sobre nossas cabeças, porque a pessoa que está também está em pecado ou está numa condição maldita diante de Deus, se essa pessoa impor mãos sobre nossas vidas, ele pode transmitir não bênção, mas transmitir maldição sobre nossas vidas. Nós não sabemos qual a intenção das pessoas, então devemos ter muito cuidado. O seu pastor é uma coisa. Agora, você ficar indo em vários lugares, em qualquer lugar que você vai, deixar pessoas impor mãos sobre suas cabeças, é um pouco complicado. Mas imposição de mãos também é para transmitir bênçãos. Números 11, a partir do verso 16, nós vamos ver Moisés abençoando os 70 anciãos que iriam ajudá-lo na tarefa de guiar o povo, de julgar o povo, né? Essa obra certamente foi feita também por imposição de mãos, tá? Cura, né? Tiago, capítulo 5, verso 14, vai falar sobre a imposição de mãos para a cura. Libertação, em Atos 16, versos 16 e 18, nós vamos ver Paulo expulsando o demônio daquela mulher, o espírito de adivinhação que ele expulsou daquela mulher. Como a Bíblia não fala diretamente que ele impôs mãos, mas sabendo que isso tudo fazia parte da cultura e da forma litúrgica de se fazer esse tipo de ação, certamente Paulo fez por imposição de mãos. A maioria dos teólogos concordam que ali houve uma imposição de mãos para haver aquela libertação. Bom, sabendo isso, nós também temos que saber que, e ali no livro do Levítico, né, no capítulo 1 ainda, se fala dos animais sacrificáveis. Quais seriam os tipos de animais que seriam sacrificados? Então nós vamos ver uma lista feita de novilhos ou bezerros, ovelhas e cabras, tolas ou pombinhos. Sabendo que esses animais estavam muito relacionados à capacidade financeira, vamos dizer assim, de quem estava ofertando. Inclusive, o que quebra qualquer teoria de que Jesus tinha posses, porque José tinha posses. Isso é uma doideira que estão inventando por aí, que José era carpinteiro, na época carpinteiro era como se fosse engenheiro, então ele tinha posses, né? E por isso Jesus teria grana, então ele não seria pobre. É uma saída da teologia da prosperidade para tentar justificar a sua doutrina equivocada, as suas heresias. Então nós vamos ver
que os pais de Jesus, os pais adotivos de Jesus, eles, ao apresentarem Jesus no templo, eles sacrificam duas rolinhas para sacrificar em nome de Deus, para cumprir-se a lei. Isso era o que o pobre ofertava, né? Existiam também outros tipos de ofertas. No capítulo 2 até o 7 a gente vai ver o que será chamado de sacrifícios pacíficos ou ofertas de gratidão, né? E essas ofertas, né, eram ofertas de ações de graças ou eram ofertadas espontaneamente com produtos da terra. No capítulo 3 a gente vai ver os sacrifícios pacíficos com animais, ou seja, sacrifícios pacíficos com sangue. Na primeira parte nós vamos ver sacrifícios pacíficos sem sangue. Entretanto, no capítulo 3 a gente vê sacrifícios pacíficos com sangue. Isso já quebra qualquer ideia, que às vezes você pergunta o que é um sacrifício pacífico, a pessoa responde: não, o sacrifício pacífico é um sacrifício que não tinha morte. Não, a ideia não é essa. Sacrifício pacífico era um sacrifício de concórdia, né, ou de concordância ou felicidade, onde o ofertante participava da oferta comendo porção do sacrifício. Você vai ver isso no capítulo 7 de Levítico, verso 15. Nos capítulos 4 e 5, Deus vai falar acerca dos sacrifícios pelos pecados que poderiam ser praticados, né? Ou seja, de acordo com o pecado, você tinha um tipo de oferta a ser oferecida. Eu só vou falar só o que está na lista e você veja a referência depois. Então, os pecados que teriam suas ofertas sacrificadas para remissão desses pecados eram pecados individuais cometidos por ignorância, pecados coletivos cometidos por ignorância, ou seja, por toda a comunidade, por um príncipe por ignorância, pecados cometidos por um príncipe por ignorância. Príncipe aqui não estamos falando de monarquia, nós estamos falando de principal. Aqui a ideia não é príncipe de monarca, mas sim príncipe de principal, tá? Esses eram aqueles que eram os cabeças das tribos de Israel. Geralmente era o mais velho, o mais respeitado das tribos de Israel. Cada tribo tinha os seus príncipes, ou os seus principais, os que encabeçavam a tribo, né? Então, pecados cometidos por eles por ignorância, pecados cometidos por qualquer pessoa por ignorância, né? Expiação por calúnia e pecado por ignorância nas coisas sagradas, ou seja, pecados durante o serviço sacerdotal ou na oferta, né, ou em qualquer outra coisa relacionada a coisas sagradas, né, desde que cometido por ignorância. Nós podemos observar que de todos os pecados, o único que se fala em expiação sem ser por ignorância é o de calúnia, que você não tem como caluniar ninguém por ignorância, você não calunia por ignorância, né? Entretanto, todos os outros você vai ver que ele requer a ignorância, tá? E a calúnia era o único que não se fazia necessário a ignorância, e mesmo assim poderia se fazer um sacrifício por remissão desse pecado. No capítulo 8 até o 10 nós vamos ver a parte histórica de Levítico, que vai contar a história da consagração de Arão e seus filhos, as ofertas que foram feitas aos sacerdotes, né? O povo se colocando diante do tabernáculo, tá? Arão abençoando o povo e a morte de Abiú e Nadab. A morte de Abiú e Nadab merece um comentário específico. Por quê? Nadab e Abiú é narrado nessa parte como tendo feito uma oferta, como fazendo um serviço que eles tinham que fazer sempre, que era manter o fogo do altar aceso, que não podia parar de queimar. O fogo no altar tinha que estar aceso continuamente. Entretanto, a Bíblia diz que eles
acenderam fogo estranho, e esse fogo, por causa desse fogo estranho, o fogo, eles foram consumidos por fogo, né, por estar em pecado. Então eles foram mortos por Deus por acenderem um fogo estranho. Há uma certa discussão com relação a que se referia esse fogo estranho. Por que fogo estranho? Entretanto, os versos seguintes, que vão tratar exatamente da lei que fala acerca da proibição do sacerdote de beber, sugere-se que Nadab e Abiú, quando foram acender o fogo do altar, foram manter o fogo do altar aceso, eles estariam embriagados. Então essa seria a teoria mais aceita hoje e muito lógica pela sequência textual, certo? A partir do capítulo 11, nós vamos ver leis sanitárias, Deus tratando de algumas leis que tinham um cunho muito sanitário, né? Então isso vai do capítulo 11 até o capítulo 15. Tá? E as leis vão ser leis alimentícias, leis de maternidade, orientação e leis quanto à saúde a doenças de pele, pruridos e fluxos em homens e mulheres, como proceder. Tá? As leis alimentícias, eles falavam onde você vai ver a inclusão de alguns animais como sendo animais impuros ou impróprios para a alimentação. Tá? Nas leis da maternidade, nós vamos ver que a mulher ela tinha que ficar 30 dias afastada da congregação se fosse menino e 40 dias se fosse menina, né? Entretanto, a gente não sabe, não se sabe nenhum motivo médico para isso, tá? Mas só sabe-se que Deus deu essa ordenança para que se fosse cumprida, e era cumprida. Entretanto, é interessante que as leis de maternidade elas também requeriam um sacrifício pela criança, que era para poder suprimir o pecado original que vinha da criança, né? Porque, como diz a Bíblia, todos os pecados diante de Deus. Orientações com relação à lei, as orientações e leis com relação a doenças de pele estavam muito ligadas à lepra, né? Que era uma doença altamente contagiosa e que requeria que as pessoas fossem retiradas do meio da congregação. Elas eram examinadas pelo sacerdote e, se fosse constatada a lepra, ele tinha que ficar afastado da congregação. Ele tinha que ser alimentado pela congregação, ele tinha que ser tratado pela congregação, mas ele não podia fazer parte da congregação para que não fosse contaminado o resto do povo. A Bíblia mesmo, no livro de Levítico, ele vai falar isso, para que não se contamine a congregação. Esses pruridos e fluxos em homens e mulheres estavam muito relacionados a doenças venéreas, né? É sabido que as pessoas principalmente no Egito, elas podem ter praticado atos com prostitutas, e isso com certeza teria trazido para dentro do povo algumas pessoas que tinham doenças venéreas. Então, quando era constatado homem ou mulher com esse tipo de problema, essa pessoa também era afastada até se tratar, até ser curada. Foram também estabelecidos no livro de Levítico as festas judaicas, né? Então nós vamos ver a festa da expiação, 16 versos 1 a 34, a festa da Páscoa, pães ázimos e primícias, que eram 3 festas que aconteciam quase que simultaneamente. Levítico 23 vai tratar dessas 3 festas, inclusive a Páscoa, pães ázimos e primícias, nós vamos ver na crucificação de Cristo. Os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, vão dar bastante material para fazer essa avaliação e você ver como é que era na prática a temporalidade dessas festas, né? Pães ázimos, na verdade, acontecia antes, né?
a Páscoa logo em seguida e as primícias quase que simultaneamente. Depois o judeu tinha a festa de Pentecostes ou festa das semanas, era chamada também festa das semanas, capítulo 23, versos 15 a 21. Perceba que Jesus ele morre na Páscoa e ressuscita, ele morre na Páscoa e ascende aos céus no dia de Pentecostes. Tá? Então, nós vamos ver que Jesus fez tudo isso vinculado ao calendário judaico e também para poder mostrar o estabelecimento da nova aliança que estava sendo feito em seu sangue. Tá? Até mesmo a sua ressurreição acontecendo no domingo é o motivo pelo qual nós guardamos o domingo como dia para adoração, para reunião da igreja, e não dia de sábado, como era feito pelos judeus. A história da igreja primitiva nos mostra que a igreja se reunia em dia de domingo por causa do dia do Senhor, que é o dia da ressurreição de Cristo. Mas esse é outro ponto. No caso dos Levíticos, naquele livro de Levíticos, nós vamos ver a festa da expiação, a instituição de Páscoa, pães ázimos e primícias, Pentecostes e festa da semana. Com relação à Páscoa, só cabe só mais uma questão, porque a Páscoa ela começa, o ato da Páscoa ele começa dentro do Egito, com Deus mandando matar um animal e colocar o seu sangue nas portas, na beiral das portas, para que o anjo não passasse. Eles comeriam o cordeiro e comeria pão durante a noite e tal. Mas só no ano seguinte que foi comemorada a primeira Páscoa, já fora do Egito. Então ela foi instituída de fato, de forma legal, da forma legislativa, dentro do livro de Levítico. Bom, também há a proibição de comer sangue. Ao contrário do que os testemunhos de Jeová pregam e pensam, essa lei não tem nada a ver com a proibição de doar sangue. Tá? Não tem nada a ver doar sangue com comer sangue, ou receber sangue pela veia e comer sangue. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A ordenança era para deixar bem claro para o povo que o sangue era para o Senhor, uma vez que a expiação implicava na substituição de uma vida por outra. Então, quando era feito um sacrifício, não se podia comer o sangue desse animal, porque o sangue era para o Senhor. É essa a explicação. A gente não tem nem muito o que falar com relação a essa proibição dos testemunhos de Jeová, porque ela é completamente sem lógica, sem cabimento teológico nenhum, só podia vir da cabeça de uma pessoa sem o menor conhecimento teológico, que é o caso de Charles Russell. Bom, quanto às leis civis e religiosas, a gente vai ver a partir do capítulo 18 em diante que o livro vai se dedicar exclusivamente a falar das leis civis relacionadas à sexualidade, relacionamentos interpessoais entre familiares, assim como leis de propriedade em geral. Nos capítulos 20 até 22, o texto fala das penas relativas aos pecados contra os mandamentos dos capítulos 18 e 19. Ou seja, capítulo 18 e 19 vai falar da lei, o que podia e o que não podia. No capítulo 20 até o 22 vem as penas. Normalmente essa pena era muito dura. Com relação à sexualidade, você vai ver que tinha algumas coisas que eram relacionadas que o homem tinha que assumir a moça e algumas outras coisas do tipo. Relacionamento interpessoais e familiares, vamos ver aí alguns outros problemas. Mas de uma forma geral você tinha que reparar o dano causado. Dependendo do dano, poderia causar a morte do pecador. Bom, concluímos então que hoje a igreja, se utilizar de qualquer uma dessas leis de forma literal aplicada, é no mínimo falta de conhecimento bíblico, uma vez que fomos chamados para a liberdade em Cristo. Gálatas capítulo 5, verso 1.
sendo, sem dúvida nenhuma, pecado contra o Senhor Jesus a busca da justificação pela prática da guarda da lei. Capítulo 5, verso 4 de Gálatas. Lembrando que a guarda da lei exige o cumprimento de toda a lei, levando ao que tropeçarem num único ponto da lei ser culpado de toda a lei. Isso quem falou não sou eu, foi Tiago, capítulo 2, verso 10. Porém, Jesus nos libertou da lei, pecado e da morte. Romanos 8, verso 2. Portanto, nos resta observar o caráter moral das leis contidas em Levítico. Um livro que tem como tema principal a santidade de Deus e também da busca do homem por essa santidade dentro da obediência a Deus. A literalidade da lei pode ter sido abrogada, como diz em Hebreus capítulo 7, verso 18, mas o seu padrão moral e seus princípios, pois esses princípios são os princípios de Deus, que é eterno e imutável, são também eternos e imutáveis. Certo? Então, eu agradeço a sua atenção, espero que essa lição seja proveitosa para a sua vida e que te espero na próxima videoaula, em nome de Jesus.